bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo. Eu estou hoje numa noite de setembro, fazendo mais uma gravação sobre as temáticas contemporâneas em psicologia social, para as turmas de psicologia social da URGS. E hoje eu tenho a honra e a alegria, né, de contar com duas convidadas, professoras, colegas, eu nem vou dizer ex-colegas, porque eu acho que colega é para sempre, né, e com as minhas colegas que eu gosto muito e admiro muito, a professora Bettina e a professora Lilian, que vão conversar um pouco, né, com a gente hoje sobre não sobre, mas a partir de um dos artigos que a gente indica como uma leitura dessa disciplina, né, do nosso segundo módulo. O artigo se chama Infância e Políticas Públicas, um olhar sobre as práticas psi. Ele foi publicado na revista Psicologia e Sociedade em 2005 e vai tratar de alguns aspectos muito importantes, né, sobre o campo das políticas públicas ou políticas sociais públicas das infâncias, né, partindo aí de uma problematização, de uma noção muito abstrata de infância, que a gente sempre toma a infância como algo universal e natural, né, como se todas as crianças vivessem a mesma infância, e também pensando no desenvolvimento e na história das políticas públicas para as crianças, né, as crianças como a infância como objeto de políticas públicas no Brasil, pensando também que essas políticas públicas elas não apenas revelam, né, ou condicionam determinados cuidados ou atenção com a infância, mas também conforma determinados modos de ser criança, né, no Brasil e no mundo, né, nesse artigo especificamente falando do caso brasileiro. Então, para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, duas das autoras desse artigo, né, estão aqui conosco, a professora Bettina Willesheim, não sei se eu falei certo, professora dos cursos de graduação e mestrado profissional em psicologia, também professora do programa de pós-graduação nível mestrado e doutorado em educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, também líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas, Inclusão e Produção de Sujeitos, e a professora Lilian Rodrigues da Cruz, que é professora do departamento e do programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é líder do grupo de estudos em Psicologia Social, Políticas Públicas e Produção de Subjetividades, o GEPS. Então, com essa breve introdução, né, que eu fiz, essa breve apresentação sobre a Bettina e a Lilian, eu já passo a palavra para vocês, para contarem um pouco, né, do que vocês acham que é pertinente nos contar sobre a experiência, sobre a trajetória de vocês nesse campo de discussão, né, que é um campo teórico e é também um campo de práticas psi, né, que é também o que vocês problematizam nesse artigo, né, as práticas psicológicas que muitas vezes atuaram como formas também de controle, né, sobre as crianças, né. Então, um pouco dessa relação, né, da história, né, profissional de vocês, das trajetórias de vocês, com esse campo das políticas das infâncias. E antes de passar a palavra, eu quero agradecer muito vocês terem aceitado esse convite. Eu sei que está todo mundo cansado de computador, né, de ensino remoto, e o tempo ele tem ficado bem curto para nós, né, então eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, né, e dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês essa noite. Desculpa. Boa noite. Eu estou falando de noite, mas talvez para outros sejam outros horários. Apesar do cansaço que o Moisés fala, é sempre um encontro interessante, assim, a gente poder estar junto, a Bettina e o Moisés, né? A Bettina eu trabalhei muito tempo com ela, o Moisés é meu colega mais recentemente.
Mas também quando a gente pede para falar a partir de um texto, que hoje eu fui me dar conta que está debutando, são 15 anos, né? A gente revê um pouco da trajetória e, na verdade, ele foi escrito até antes, né? A publicação dele foi em 2005. Então, para vocês entenderem um pouco, assim, da onde surge esse artigo, eu, como dizia um membro da banca, que é uma professora bem conhecida, antropóloga da URGS, a Cláudia Fonseca, ela me lembra que ela fez uma provocação na banca de qualificação, como é que eu pensava em operar a partir de 2 lugares, do lugar da academia, que eu estava naquele momento, e do lugar que ela chamou de uma operadora das políticas públicas, porque eu fui uma trabalhadora, né, em mais de um campo, mas no último campo, o que a gente chama hoje de acolhimento institucional, mas a gente chamava os abrigos, né, para criança vítimas de violência doméstica, que eu coordenei uma entidade com essas crianças de 0 a 6 anos. Então, na verdade, quando eu já tinha parado de trabalhar já há alguns anos, quando eu fui, então, fazer o doutorado, e a minha questão era, bom, onde estão essas crianças, o que elas fazem hoje, elas não estariam mais no abrigo. Então, começa a pensar então, a minha temática, eu me lembro numa sala de aula, logo no início, isso no ano 2000, as pessoas perguntam assim, sobre o que é a tua temática? E eu digo, é infância e políticas públicas. E as pessoas me olhavam com uma cara meio torta, e aí perguntavam assim, as que eu usavam, né? Mas o que isso tem a ver com psicologia? Aí eu ficava meio chocada, assim, né? Hoje, essa pergunta dificilmente seria feita, né? Porque, embora decorreu daí 2 décadas, né? Talvez muitos de vocês não tenham 2 décadas de vida ainda, mas não é um período tão grande assim para as políticas públicas. Essa pergunta não ocorreria, porque hoje é notório, todo mundo sabe dessa relação. Mas também, quando me fazem essa questão, e dizem assim que o primeiro capítulo de uma tese, normalmente a gente faz para a gente mesma, ou seja, eu achava que eu tinha que estudar um pouco essa história da infância, da questão dos abrigos, e aí começa assim, quais eram as políticas públicas, né? Quem sabe a Roda dos Expostos foi a primeira política pública instituída no país, né? Então, começo a me debruçar sobre isso. A Betina, então, uma parceira, assim, nessa trajetória, nesse trabalho. Então, por isso que esse artigo acaba um pouco com essa cara, e que acabamos, assim, contando um pouco a história de forma mais linear, embora a gente sabe que são várias faces, né, com S, faces que a história das políticas públicas atravessam. Então, um pouquinho antes do Moisés iniciar a gravação, ele falava assim, o texto tem 15 anos, né, bastante tempo, mas como algumas coisas se repetem. E uma das coisas que me fazia muita questão era o seguinte, como eu, anterior a esse abrigo, eu já tinha feito estágio nessa área das aldeias SOS e tal, eu era considerada, assim, uma militante desse campo. Eu lembro, inclusive, quando houve a eleição para os conselheiros tutelares, a primeira eleição de Porto Alegre. Porto Alegre foi o primeiro município que teve eleição em todo o país, né? E era tão incipiente, né, isso um pouquinho mais de 2 décadas, que eu lembro que algumas pessoas viram uma fila que se formava, perguntavam para que era a inscrição para conselheiro tutelar, não sabia o que é, tinha que ter experiência com criança. Aí foi pessoas assim, que dirigia uma van para crianças escolares, então era assim muito nova toda essa questão, mas muito tentando, assim, o militante do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é de 90, né, então tinha que fazer um esforço para implementar, então os conselhos tutelares era um braço disso, e se falava muito como, assim, um grande avanço era a parceria do Estado com a sociedade civil.
E eu acho que esse foi um ponto que eu falava muito, né, desse avanço, e quando começa a ver a história das políticas públicas, eu vejo que não tem nada de novo, né, é extremamente antiga essa parceria, né, também a parceria com entidades religiosas, principalmente católicas, e aí, então, o que eu começo um pouco a botar em análise, a problematizar, como a gente diz, como se tudo fosse algo novo, né? Como se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tivesse sido, tivesse emergido como fora de um campo de lutas, né? Ao contrário, a gente vê assim, tinha muitas pessoas que eram contrárias a essas ideias, como até hoje permanece, né? Eu lembro agora, inclusive, não era nada disso que eu tinha pensado em falar, tá? Mas isso faz parte. Eu me lembro, eu trabalhei na extinta FEBEM, né? Que hoje seria a fase, né? Para adolescentes que cometeram algum delito. E eu lembro que na época da implementação do estatuto, estava todo mundo apavorado, dizendo assim, tá, mas agora que esses guris não vão mais nos obedecer. Direito? Mas isso só tem direito. Depois a gente vai estudar e ver que não é assim, né? Tem uma série de deveres também. Mas então, realmente, o Estatuto foi um marco importante nesse campo da infância e políticas públicas. Enfim, para não falar demais, está me lembrando, assim, acho que uma das coisas importantes, assim, dessa pesquisa toda, que foi o doutorado, uma das coisas que emerge com muita força é o motivo que as crianças são abrigadas. Quais são os motivos que levam para as crianças para os abrigos? Então, além de a gente perceber, assim, que muitos não é feito uma avaliação realmente, uma coisa assim meio apressada, a gente percebe, assim, que a negligência, né, que isso também é um marcador que surge, sei lá, na última década com mais força, né, não tinha essa negligência dos pais, negligência da mãe, né, isso surge com mais força, e o principal motivo é esse, muito, na verdade, camuflado por questões de pobreza, então estava muito mais relacionado com questões socioeconômicas, mas como o estatuto, ele era claro, dizendo, a criança não pode ser abrigada por motivo socioeconômico, começa-se a migrar por uma nova nomenclatura, né? Então, uma nomenclatura complicada, de certa forma, porque vai colocar a responsabilidade nos pais, ou muitas vezes, principalmente na mãe, né? Quer dizer, a questão era a falta de alimento. Então, reverte para a negligência. E dentre essa questão da negligência, também tinha uma certa bifurcação, né? Negligência, muitas vezes, não só relacionada com o problema socioeconômico, mas por questões de saúde mental, né? A mãe não conseguia cuidar porque tinha um sofrimento psíquico importante e a gente via que tinha uma trajetória de vários tratamentos ou tentativas de tratamentos, idas a psiquiatra, laudos, né? E no próprio contato que eu pude ver, assim, de crianças com a mãe, né, com questões de saúde psíquica importantes, era uma mãe extremamente afetiva, né, que gostava de ver o filho, mas tu via que tinha uma questão não só de saúde mental, associada também já a uma questão cognitiva, pela falta de amparo de políticas públicas, mas não tinha algo de uma negligência deliberada, digamos assim, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, importante das nossas pesquisas, que acho que a Betina talvez possa continuar. Bom, então, boa noite, né? Que bom estar aqui escutando vocês. Eu brinquei que só o Moisés para me convencer a fazer uma entrevista. Sim. Mas é bom, né? É bom encontrar as pessoas. Então, escutando a Lilian, fiquei me lembrando de uma série de coisas. Assim, né? Mas acho que antes disso, também poder dizer que, de alguma forma, nós três acabamos cruzando, né, para uma universidade que é do interior do estado, que é a Unisc, né, e acho que esse encontro foi muito feliz por várias parcerias possíveis e que a gente, né, agora mesmo, estando em lugares diferentes, a gente consegue seguir. Mas sobre o texto, né, acho que a Lilian começou dizendo desses 15 anos que se passaram e que faz que a gente vá olhar para ele, né,
fui reler o texto, pensar, né? Tentar situar o que a gente pensou naquele momento, como é que a gente chega naquelas questões, né? E é interessante, assim, por quê? Primeiro, porque ele se dá por um encontro, né, da Lilian que vem lá, né, de um trabalho com os abrigos, na assistência social, que vai discutir isso no doutorado, numa época que pouco se falava das políticas de assistência social, que não se entendia muito o que a psicologia tinha a ver com isso. Quando a gente discutia as políticas públicas nos cursos, em geral, se muito era pensar as políticas públicas de saúde, porque daí os psicólogos entendiam que nisso eles estavam implicados, né? Então pensar a saúde mental. Mas as políticas de assistência social ficavam num lugar mais desqualificado. E eram mais recentes também, né? Como é que estava se colocando, uma série de questões ali. E a Lilian veio com essa questão para o doutorado como uma questão que era muito nova ainda dentro do campo. E acho que quando a gente foi escrever esse texto, nós já éramos colegas da Unisc, e fomos ser colegas no doutorado, né? Muito do convite que a Lilian me fez foi porque eu tinha trabalhado com as questões de infância, tanto na dissertação do mestrado, que eu pesquisei sobre trabalho infantil em lavoura de fundo, e aí no doutorado eu estava pesquisando literatura infantil, né, pensando como é que se produz as infâncias a partir da literatura infantil. Então, um pouco a convergência foi por aí, né, de pensar em infância, e a Lilian me provocou para estudar mais as questões das políticas públicas, e acho que foi um encontro muito feliz, tanto que hoje o meu grupo se chama Políticas Públicas, né? Inclusão e Produção do Sujeito. Então, acho que muito tem a ver com esse encontro com a Lilian. E acho, né, Lilian, não sei se tu concorda, mas acho que um dos desafios para a gente, quando nós fomos escrever esse texto, foi colocar em suspeita o próprio ECA. Porque havia muito dentro da área, então uma ideia, então tudo que era anterior ao ECA, né, tinha uma série de críticas e problematizava, com razão, né, o Código de Menores e o que era antes, né, disso, mas o ECA ficava muito num lugar insuspeito, né, como de um avanço, então, que se tinha, fruto de uma série de lutas, uma conquista importante, então, que não era muito possível de problematizar, mais ou menos como se faz no campo da saúde mental, se a gente vai problematizar a reforma psiquiátrica, né, ficam os campos muito intocados, porque, claro, né, eles são fruto de uma série de discussões e lutas e tudo mais. Então, acho que essa é uma questão que para a gente foi um desafio nesse texto, porque a gente se propunha também a pensar sobre o próprio ECA e de como que o ECA também, de alguma forma, com outras roupagens, né, mas ele também acabava, muitas vezes, funcionando como formas de controle e vigilância sobre esses corpos infantis, sobre as famílias, né, sobre essa égide da proteção integral, do atendimento integral às crianças. Então, de como é que isso se colocava. Então, acho que essa foi um dos grandes desafios do texto. E depois, assim, pensando por onde que a gente foi seguindo, né, a Lilian falou da nossa pesquisa sobre negligência, que aí também era uma pesquisa que, quando eu terminei o doutorado, a Lilian já estava coordenando essa pesquisa lá na Unisc, e ela me chamou para integrar o grupo, né, que estava trabalhando com isso. E aí foi interessante porque a nossa pesquisa sobre negligência, né, ela acabava problematizando justo essa questão, que era a questão desse alargamento do conceito de negligência, que acaba também servindo para que se coloque, por exemplo, a condição de pobreza, né? Então, a gente não diz que abriga aquelas crianças porque elas são pobres, porque isso não pode, né? Não é politicamente correto, não é aceitável, não é adequado, mas essa família é negligente por algum motivo. E a gente começou a problematizar isso junto a algumas equipes da ESS. E aí a gente tem um outro texto que começa
com uma surpresa nossa, assim, pensando dos inesperados, quando a gente chega numa das equipes para explicar do que era a pesquisa, e a gente fala que está pesquisando negligência na infância, e o primeiro movimento da equipe é dizer assim, não, mas negligência, isso não tem aqui. A gente tem maus tratos, a gente tem abuso, né? E aí eles falam uma série de questões, então, que são consideradas mais graves que negligência. Mas, em seguida, as equipes começam a dizer assim, pois é, mas tem aquela criança que a mãe não dá banho, tem a outra que está cheia de piolho, tem a outra que não é levada na escola. E aí, daqui a pouco, tudo é negligência. Né? E aí a gente fez toda uma discussão assim, desse conceito que é tão escorregadio, né? Que, por um lado, não tem aqui, a gente não vê, ele é invisível, mas, por outro lado, ele pode ser muito alargado e tudo caro, e ele acaba servindo, muitas vezes, para as equipes justificar uma série de intervenções sobre as famílias e tudo mais. Né? Então, acho que também foi algumas reflexões interessantes, pensando no segmento até, né, por onde que a gente foi pensando isso que a gente começa a discutir ali nesse artigo. Eu fiquei pensando muito enquanto vocês falavam, né, nessa problematização dessa noção de negligência, né, que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, e me remeteu muito à discussão feita por duas autoras. Uma delas eu até trouxe o texto, o artigo, né, no vídeo que eu gravei com a Gisley sobre políticas das juventudes, né, e porque também a discussão passa, né, bastante por aí. E um dos textos é o Em Defesa da Família Tentacular, da Maria Rita Kell, né, que ele, para mim, foi um texto transformador. Assim, eu sempre acabo me referindo a esse texto porque ela me ajudou, né, a Maria Rita Kell me ajudou, com as reflexões dela, a transformar o meu conceito de família, né, e entender, né, e fazer melhor, talvez, essa discussão sobre o que se convencionou chamar hoje de famílias desestruturadas, que necessariamente passa por essa discussão da negligência, né? E um outro texto que agora eu de memória, assim, eu não vou lembrar o nome, mas é da Cláudia Fonseca, né? Que ela vai discutir também a questão das famílias desestruturadas, e ela tem uma frase muito interessante, né, que a família desestruturada é sempre do outro, nunca é a minha, né, porque é o outro pobre, e geralmente é o outro pobre e negro, né, essa família desestruturada. Então, enquanto vocês falavam, eu lembrei muito, né, dessas reflexões da Maria Rita Kell e da Cláudia Fonseca, porque também são uma forma polida de dizer que é essa família pobre que é negligente, né? E uma outra questão que me ocorreu, né, do que a Lilian trouxe no início ali, dessa mãe com um sofrimento psíquico, né, e da intocável política da reforma psiquiátrica, né, que a Bettina, né, comentou, que são avanços, né, e que às vezes a gente não problematiza ou não coloca em suspensão porque a gente entende como um avanço, né, mas a política da reforma psiquiátrica ela acabou, de alguma forma, desassistindo as famílias, né? Essa é uma das grandes críticas à reforma psiquiátrica, né? As famílias ficaram um pouco desassistidas nesse modelo e a gente ainda não encontrou a solução adequada, a meu ver, para atender as famílias. E aí passa uma questão importante de uma invisibilidade de gênero, né? As mulheres, elas não têm chegado nas políticas de saúde mental. Quando elas já chegam ou porque o conselheiro tutelar tirou a criança dela por negligência, né? Então ela já está com um processo aí envolvendo a questão da tutela, né, do seu filho, e aí que a gente vai se dar conta que essa mulher tem algum transtorno mental, está com sofrimento psíquico, e que a retirada do seu filho é mais um sofrimento, né? É mais um motivo de ela se sentir incapaz e se sentir culpada, né? E
Uma pergunta só que eu fiquei, assim, que não estava preparado, não tinha preparado, mas eu fiquei pensando, né, não só no ECA, mas a gente poderia entender o próprio SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, também como esse lugar ou com uma certa função de controle sobre esses corpos infantis, e por que não dizer sobre essas mães, principalmente, né, como as principais chefes de família que chegam nos serviços da assistência social, né, porque essa ideia da negligência ela vai aparecer também muito através dos serviços que constituem o SUAS. Né? Conceitos que perpassam, né, Lilian, são muito semelhantes, assim, com a ideia da proteção integral, a questão do risco, né, que o SUAS aí vai trazer ainda mais ligado à questão da vulnerabilidade, no ECA aparece mais claramente a noção de risco, né, o SUAS vai trazer a questão da vulnerabilidade. Então, em nome da proteção, né, desse risco, né, de evitar esse risco e tudo mais, ou de evitar situações de vulnerabilidade, de sanar essas situações, uma série de ações são tidas como aceitáveis. Tem uma situação, eu sempre acabo contando essa situação para os meus alunos, é uma banca que eu fui há muito tempo atrás, mas foi mais ou menos na época que a gente estava escrevendo esse texto, fazendo essa pesquisa da negligência, né? Que foi uma banca na UNO Chapecó, o nome dela era Mara Córdova. Ela foi orientando a Daime Bonamigo, né? Que trabalha com políticas da juventude. E a Mara, ela justamente, ela fez uma pesquisa imensa para a dissertação, assim, era um monte de dados, assim, ela, né? E ela, em toda a região lá de Chapecó, com as questões de acolhimento. Tinha uma série de casos, assim, para contar, né? Tem um dos casos que me marcou muito, assim, porque eu acho que é emblemático para a gente poder pensar do quanto essas ações são invasivas, né? E quanto que a pobreza acaba sendo camuflada, né? Então, é pela pobreza, mas a gente camufla com o nome de negligência, ou o risco, ou a vulnerabilidade, por aí vai. Que era uma situação de duas meninas gêmeas que tinham em torno de 2, 3 meses, e elas tiveram sucessivas consultas no serviço de saúde por problemas respiratórios. Sendo que, então, o médico desconfiou que tivesse alguma possibilidade de negligência dessa família, por elas virem tantas vezes à consulta, acionou o conselho tutelar. O conselho tutelar foi na casa dessa família, era uma casa muito pobre, né, cheia de frestas, com uma série de dificuldades, com fogão a lenha, a região de Chapecó é uma região fria, né? Então, com fogão a lenha, com a fumaça do fogão, um tio fumante, então uma série de questões. Então, eles orientaram a família não conseguiu resolver, e as meninas seguiram tendo consultas, e o que aconteceu que foi, aos 3 ou 4 meses, essas meninas, então, foram retiradas da família. Com essa questão, né, de que a família estaria sendo negligente, que essas meninas estariam em risco. E aí, a continuação da história é muito triste, né, porque o que acontece? Essas meninas, então, elas são acolhidas, e elas seguem com os problemas respiratórios. Uma delas piora muito a situação de saúde e aos 7 meses ela vem a falecer. E o interessante é que nesse momento começa a mudar as anotações nos prontuários, né? Não sei se chama prontuário, mas, né, de qualquer coisa nos registros ali da casa. Por quê? Porque a mesma equipe, né, o conselho e tudo mais, que dizia que era negligente, quando essa menina falece, eles começam a olhar, né, para a situação que tinha sido interpretada como negligência, como cuidado. Então começa a dizer, não, pois é, mas vejam, né, essa família levava essas crianças no serviço de saúde seguidamente porque estava preocupada. Realmente essas crianças tinham algum outro problema, tem uma outra questão que não era só do ambiente e tudo mais. E depois de um tempo, então, a menina sobrevivente ela é devolvida para a família. Mas vejam, assim, né? É uma situação terrível. A criança fica numa
né, num período super importante do desenvolvimento. Ela é separada da família, né, essa família recebe só uma das meninas de volta, né, tem uma acusação de negligência no meio, né, e certamente, assim, embora não é dito, a questão da pobreza, que lá no Código de Menores, que era como a Lilian estava falando, que é anterior ao ECA, né, então no Código de Menores, a pobreza era a condição de retirada, na época se chamava pátrio-poder, a retirada do pátrio-poder, né? No ECA, então, isso é o impeditivo, não pode. Mas a gente segue com as práticas, né? Só que a gente reveste essas práticas com outros nomes. No início, quando a Bettina começou a falar dessa situação, eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas não é... Eu conheço esse trabalho da Mara, né? E eu pensando assim, mas acho que não, acho que a Bettina está confundindo, fiquei quieta, né? Porque eu também vivenciei uma história similar no início, né? Então, assim, primeiro para dizer que não é tão única a história, e eu fiquei pensando, quando tu estava falando, Moisés, da Cláudia Fonseca, tu estava falando das famílias desestruturadas, eu me lembrei, um pouco para fazer um gancho também com isso que a Bettina está falando, de um artigo que ela tem, a primeira parte do título é uma interrogação, mãe é uma só? E é interessante, vocês conhecem esse texto? E o que é interessante nesse texto, acho que tem duas coisas importantes. Uma, que ela parte das conversas com colegas de trabalho dela. E que colegas, professoras da universidade, e que ela começa a ver que muitas dessas não foram criadas, né, até a vida adulta, digamos assim, nas suas famílias. Ao contrário, numa outra época, bem anterior ao nosso, outro século, eram famílias do interior e que não tinham possibilidades de estudar na capital, já estudar o que a gente chama hoje de ensino médio, depois fazer uma universidade, e iam morar na casa de parentes ou de madrinhas, padrinhos, e isso não era um problema, né? Era uma forma de, entre aspas, natural. Então, não era visto como um problema, eram famílias de classe média, média alta, e isso acontecia dessa forma, né? Ao passo que aí ela vai relatar situações de crianças na vila, que a criança diz, né, se alguém consegue escutar, sem problema nenhum, que ela tem várias mães. Que para alguém meio desavisado, pode achar que é um caso de negligência, pode achar que é uma família desestruturada, e a criança conta sorrindo que ela tem a mãe da onde ela nasceu, que pariu, a mãe que cuida dela, a madrinha, a vizinha, que não sei, todos têm um papel nesse cuidado, né? E aí me lembrei de um texto bem antigo do Castell, do Robert Castell, que ele vai falar um pouco que, inicialmente, quando nós não tínhamos essa estrutura na sociedade, existia a sociedade que ele chama sociabilidade primária, né? Que as relações se davam por laços de pertencimento, né? Então, uma criança, ela não era de uma família em si, ela era daquela comunidade. Então, se o pai ou a mãe falecia, ou se tinham problemas, que morria-se muito mais cedo, né? Aquela comunidade dava conta. Não precisou, né? Depois que foi instituído, por exemplo, o Estatuto da Adoção, né? Que na verdade é bem recente. Antes disso também se criava numa casa ou em outra. Eu lembro várias famílias, mas meu avô contava que ele teve um tio dele que perdeu os pai e mãe morreram, e eram 12 crianças. E era muito tranquilo, cada um foi morar com alguém da família, e aquele foi criado como filho, né? Quer dizer, o contrário do que a gente vê hoje também, a prerrogativa do estatuto, é que a gente não separe irmãos consanguíneos. O que eu acho ótimo, porque às vezes é o único vínculo que tem, né? Mas, enfim, isso para um outro momento também pode se discutir. Mas, às vezes, são um grupo de 4 irmãos já maiores e dificilmente uma família consegue dar conta de 4. Poderia dar 2. E aí tem vários impasses jurídicos aí, né, para dar conta. Mas eu acho muito interessante, e a Cláudia Fonseca falava muito isso, né? Por que ela sempre criticava um pouco essa ideia que nós temos aqui da adoção plena, né?
Porque, via de regra, muito dos casos de adoção que eu acompanhei era para fazer um apartamento, de apartar com a instituição de abrigo e com a família biológica. Era para romper os laços, apagar a história dessa criança, né? E vai ao contrário do que estuda na própria psicologia. Acho que não tem nenhuma escola de psicologia que pregue isso, né? Ao contrário, a importância da história. Então, de acabar com aquilo que não prestou, que não foi bom. Então, enfim, acho que esse é um tema muito atual, Se né? a gente poderia pensar nesse sentido no SUAS, né, na própria ideia de essa centralidade da família, né, do cuidado da família, também é perigoso, né, porque boa parte das famílias que chegam aos serviços como CRAS, né, como os CRAS, que são Centros de Referência em Assistência Social, são famílias chefiadas por mulheres, e são essas famílias, né, que a mídia, que o senso comum, de um modo geral, entende como famílias desestruturadas, né, e aí passa por aí também essa questão da negligência, e de alguma forma eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, que o SUAS também pode ser um instrumento desse controle, assim como vocês pontuaram em relação ao ECA, por exemplo. Isso está no texto, né, que bem em outro período, né, só o fato, acho que está nesse texto, de uma família ser chefiada por uma mulher, ou não ter um homem na família, já era considerada desestruturada, né, e hoje não é muito diferente, para não dizer nada diferente, mas acho que é muito pouco diferente, acho que ainda é visto como uma pessoa que sozinha não dá conta, e que realmente é fato, e cada vez mais tem famílias chefiadas por mulheres, né? Inclusive, eu acho que tem uma outra coisa interessante, assim, eu me lembro de próprios, alguns CREAs, né, que é os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, quando já está colocado algum fato de uma, digamos, de um rompimento de proteção básica, tem técnicos que às vezes definem que para aquela mulher ter seus filhos de volta, só se ela largasse o companheiro atual dela. Porque esse companheiro não dá, ou porque ele bebe, ou porque isso, ou porque aquilo. E é algo muito assustador que ainda alguém possa dizer com quem uma pessoa pode ter um relacionamento ou não. Né? Não é no sentido de oferecer ajuda, de como é que pode ter uma dinâmica, enfim, que seja plausível para todos. Acho que tem muito forte isso ainda, né? Não sei se só nas psicologias, digamos, nos técnicos sociais, de alguma forma, da gente... E aí eu me incluo, assim, muitas, não que eu faria isso, mas, assim, como muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor para o outro. E a gente acha que o melhor é fazer de um jeito. Eu mesmo me policio cotidianamente, em várias situações, né? Porque o que é bom para mim tem que ser bom para o outro. E a gente tem que cuidar com isso, para a gente não fazer esses atravessamentos, né? Então, deixa eu seguir um pouco nessas ideias que vocês estão trazendo, né? Porque tu traz do SUAS, né, Moisés? Mas acho que não só o SUAS, mas talvez o SUAS especialmente, mas as políticas públicas, de uma forma geral, eu acho que elas causam um deslocamento nas práticas psíquicas, que é um deslocamento importante. Eu acho que com a entrada dos psicólogos nas políticas públicas, primeiro as da saúde, né, e mais adiante no SUAS, né, e no SUAS tem a diferença que a gente está nas equipes mínimas, né, o que é diferente lá da saúde. Na saúde a gente está nos CAPs, né, mas não estamos nas equipes mínimas da atenção básica. Então, elas vêm causar um deslocamento na forma como os psicólogos acabavam olhando para determinadas questões. Porque até então, né, a psicologia ficava muito enclausurada numa lógica de uma clínica que era uma clínica privada, elitizada. Então, que esse modelo de família, que essas formas de viver, elas não eram muito problematizadas, né? Então, ficava muito mais fácil de encaixar, mesmo que eram situações, esse encaixamento, digamos assim, era violento, né? Da mesma forma,
mas ficava mais simples. Esse profissional não precisava se interrogar tanto. E, de alguma forma, as políticas fizeram com que, na própria formação, né, pensando o quanto que os cursos que tiveram que trazer essa problemática para discutir dentro dos cursos, os primeiros estranhamentos, né, a gente que trabalha como professora, né, 5 anos por aí, a gente acompanhou um pouco isso, assim, quando os cursos começam a fazer a discussão de trazer para dentro dos currículos a questão das políticas, né? Primeiro pensando em políticas de saúde, mas depois também educação, assistência social, isso faz uma diferença, né? Pensando até das novas gerações, assim, acho que os psicólogos que se formam hoje, eles se formam com outro nível de problematização do que os psicólogos da minha geração, que ainda, né, tinham uma ideia muito cor-de-rosa, né, da psicologia clínica, né, de um setting terapêutico perfeito, dessas famílias que eram ideais, né, do modo de viver que era esse modo de viver que se entendia, então, que seria o adequado, né, e acabava sendo, mesmo que não se assumisse como, muitas vezes, prescritivo, né, nessa prática. Eu me lembrei disso que a Bettina está falando, né? Eu lembrei, já há alguns anos, na Unisc ainda, que me deram uma disciplina para dar que eu adorei, que era psicologia comunitária. Não tinha disciplina de políticas públicas, nada disso. E aí eu comecei, na primeira aula, assim, falar, e eu falava no SUAS, e pá, de repente começava a vir uns risinhos, umas coisas, e eu achei estranho, deixei passar, de repente, aí eu parei a aula, gente, o que vocês estão rindo e tal? Claro que eu via que era de mim, isso não costumava acontecer. Ai, professora, não é, a senhora está falando errado. E eu, o quê? Não é SUAS, é SUS. Eu achei ótimo, porque agora eu tenho uma boa história para contar. E aí foi bom, porque assim, não tinham ideia do que era o SUAS, né? E acho que isso é ótimo e assustador também, que embora hoje, como a Bettina diz, eles saem muito mais preparados, mesmo assim, os alunos dizem que saem muito mal preparados, né? Que eles não saem preparados para trabalhar com essa temática de políticas públicas no geral, né? E eu lembro ainda na Unisc que eu dizia assim, olha, para os próximos 10 anos, eu dizia na época, quem vai empregar vocês são as políticas públicas, e prioritariamente a assistência social, para ver se eles tinham mais gosto pela coisa. E eu dizia, olha, nos últimos 5 anos, quem empregou foram as políticas públicas, né? E isso está cada vez mais forte. E, por outro lado, a Bettina falou dessa questão da clínica, né? Eu estou junto com um grupo de pessoas de outros estados também, fazendo uma revisão técnica, fazendo um texto técnico do CREPOP para atendimento no CRAS, né, as referências técnicas para os psicólogos no CRAS. E tem uma pesquisa que foi feita, que ela é um pouco antiga, do grupo do Yamamoto, lá do Rio Grande do Norte, sobre o que os psicólogos estão fazendo nos CRAS, enfim. E é incrível, mesmo o dado sendo, já tem 8 anos, mas o pessoal faz uma revisão, parece que é fato, 62% dos psicólogos fazem clínica, né? E a gente tem que pensar que, eu me lembro disso em Santa Cruz do Sul, que muitas pessoas não são de Santa Cruz do Sul, mas são de cidades próximas, ou algumas mais distantes, menores, maiores. E aí as pessoas começaram, quando eu instigava, assim, conversar com psicólogos que trabalhassem com políticas públicas, eram pessoas dessas cidades que nunca tinham tido um psicólogo na cidade, né? Então, tinha cidades menores, era um psicólogo 20 horas. Então, demandavam para ele fazer tudo. Eles tinham que fazer avaliação na escola, tinham que trabalhar na saúde, e muitos contratados, que este é um problema grande, né? Não hoje na região ali do Vale, não é, né? Mas é um problema muito grande que nós temos. Poucas pessoas ainda são concursadas, né? Com salários muito baixos, e fica muito na mão do gestor de cidades pequenas, que é a primeira dama que diz o que tem que fazer, não tem que fazer.
e muito calcado na clínica, né? E fica se perguntando assim, bom, o que se faz que não seja clínica, né? Quer dizer, mesmo a gente, assim, trabalhando bastante essa questão de trabalhar no território, não é algo fácil, não é, porque não tem um manual, e eu até brinco, às vezes, com os alunos, hoje o CREPOP tem várias referências técnicas que eu acho super bom, assim, dá um rumo para a pessoa, tem referências bibliográficas, tem depoimentos, tem várias coisas. Quando a gente começou a trabalhar, não tinha nada disso, né? Então, acho que tem ganhos, né? Mas tem também, junto, a gente não pode dizer que não, é uma precariedade muito grande que aumentou nos últimos 2 anos, por exemplo, 3, vem aumentando assustadoramente, né? Então, ao passo que a gente tem hoje uma política nacional, a gente tem digamos, entre aspas, um avanço grande, tem muito mais programas e políticas que antes não tinha. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado hoje. Eu brinco, eu inventei uma coisa, tipo assim, que as palavras não sejam palavras vazias, né? Que o acolhimento não seja vazio, a acolhida não seja vazia, que o cuidado ele seja recheado de realmente uma disponibilidade ao outro, porque a demanda é muito grande, né? São demandas muito rápidas e gera muito nos técnicos sociais, de forma geral, um sentimento de incompetência, de culpa, de não conseguir, porque alguns documentos, a própria política, às vezes, tem uma nuance de que os técnicos vão tirar as famílias da situação da pobreza, enquanto a gente sabe que está colado na questão social e que por melhor intervenção que tu faça, a questão social ela não vai ser equacionada. Pode que um ou outro consiga uma outra posição, sim, né? Mas majoritariamente não vai sair daquela situação, vai ter um alívio, muitas vezes, até com os programas de geração de renda, os programas de repasse de renda, mas nós temos aí cada vez mais uma população grande que passa fome. Outro dia eu estava lendo os dados, aumentou o número de pessoas que passam fome. Mesmo com todo o auxílio emergencial que a gente teve em função da pandemia, ainda temos esse grande problema. Vocês vão falando e eu vou lembrando de outras coisas que a gente já discutiu em outros momentos também. Mas ainda na tua pergunta, tá, Moisés, da questão do SUAS, porque se a gente vai pensar até esse fato, né, de uma discussão que nós fizemos num texto que foi publicado pela Abrapso, a questão do psicólogo na equipe mínima, né, do CRAS, né, da Assistência Social. Então, por um lado, a gente pode comemorar, né? Se nós formos corporativos, pensar, que bacana, isso que a Lilian estava dizendo, assim. Então, foi um dos grandes empregadores dos nossos egressos, né? Dos cursos, foram as políticas públicas, especialmente a assistência social, porque naquele momento os municípios estavam tentando se adequar ao que colocava o SUAS, né? Aos serviços e tudo mais. E o psicólogo estava na equipe mínima. Mas a gente se perguntava, né? E quais são os efeitos desse psicólogo na equipe mínima? Né? Para que se pensou esse psicólogo? Em que medida que também o psicólogo não está colocado ali como esse profissional que vai adequar essas famílias a uma determinada norma que é tida como desejável? Né? E que muitas vezes a gente sabe que um profissional que seja acrítico, que não problematiza a sua própria prática, ele vai chegar lá no CRAS, por exemplo, com uma outra lógica de serviço, de atendimento, e ele vai tentar montar o seu consultório, né? Vai ter demanda, porque é essa demanda que vem muito forte para os psicólogos, né? Vai ter uma série de pessoas com sofrimento e tudo mais, né? Então, se ele deixar, né, e tiver esse desejo, rapidamente ele vai ser envolvido por isso e vai entrar nessa lógica normalizante, né? Então, também são os perigos, né, da gente estar na equipe mínima. São os perigos, né, do psicólogo que vai para a escola, né, e tantos outros, né, porque esse lugar clínico ele está sempre nos rondando, né, e é o que se espera tradicionalmente, né, do profissional psicólogo. Eu
Partindo, né, para uma próxima questão, comentário que eu queria trazer com vocês, né, que vocês abordam nesse artigo e que eu acho que hoje a gente pode pensar alguns contornos um pouco distintos, né, embora, né, a gente conversou antes de iniciar a gravação, né, de que a sensação de que esses 15 anos após a publicação do artigo, muitas coisas permanecem semelhantes, mas acho que tem alguns contornos talvez até mais dramáticos em algumas situações, né. Vocês já iniciam, né, o texto refletindo sobre essa noção que a gente tem tão abstrata e tão universal de infância, né, como se houvesse apenas uma infância, né? Quando a gente fala de políticas da infância, na verdade, ela também deveria ser no plural, né? Políticas das infâncias, né? Porque acho que o que o texto também nos ajuda a pensar é que existem essas diferentes infâncias e que vocês, em alguma medida, já foram trazendo isso através dos relatos de vocês, né? Como é que a gente pode pensar ou refletir, né, sobre essas noções ou sobre essas diferentes infâncias e a sua modulação, né, pelas políticas públicas, né? Porque o que vocês estão trazendo não só no artigo, mas também nos relatos de vocês, é que as políticas públicas elas subjetivam as crianças, né, de uma certa forma e não de outra. Né? Quando a gente tem ausência de políticas, é também uma política, né? Quando a gente tem ausência de lazer, de acesso à cultura, de uma educação de qualidade, também é uma política. Né? A gente fala sempre na ausência de políticas públicas, mas me parece que tem uma intencionalidade aí que conforma ou que vai modulando, não sem resistência, né? Porque se a gente dizer que não tem resistência, não tem porque a gente está aqui conversando, né? Mas que acaba modulando de uma certa forma essas formas de ser criança. Né? Então eu queria que você só explorasse, né, comentasse um pouco mais essa relação da noção de infância ou infâncias com essa modulação feita pelas políticas públicas. Eu acho que tem uma série de ambiguidades aí. Acho que, por um lado, isso que eu dizia, que na medida que vão se constituindo essas políticas com os respectivos serviços e tudo mais, né, faz com que esses profissionais precisam constantemente se repensar e problematizar quando estão abertos a isso, né? Tem situações que eles podem não estar. Então, a gente vê nesse campo uma série de possibilidades, de trabalhos interessantes, de propostas, né? De pessoas se permitindo pensar a partir daquilo que se apresenta, né? Das demandas do serviço, dos recursos do território, né? Das famílias, das crianças e tudo mais. Então, por aí acho que tem uma série de coisas interessantes. Por outro lado, também penso que, por mais que não se queira, de alguma forma, as políticas também vão conformando uma infância e uma família ideal. Né? Nesse sentido, a partir desses conceitos de risco, de vulnerabilidade, né? Então, quem são esses que estão em risco ou que são vulneráveis, a gente também vai acabando, né, formando esse conceito, e isso também ingessa algumas práticas. Né? Então, acho que fica nessa ambiguidade. Mas, pensando no hoje, né, acho que no momento atual, e acho que a Lilian tem muito mais propriedade para falar sobre isso em função do que o grupo dela pesquisa. Né? Atualmente, o meu grupo está pesquisando outras questões, a gente está voltando para as questões de migração, né? Embora também siga trabalhando com infância. Mas as coisas que a gente tem visto, assim, acho que tem uma questão que é muito séria, que é também a precarização dos serviços. Né? No campo, não só da assistência social, mas da saúde, disso que a Lilian apontava, por exemplo,
de profissionais que são provisórios. Fico pensando aqui da realidade do município, acho que não é à toa que os abrigos são os locais que mais circulam os profissionais, né? Para alguns profissionais é quase como se fosse um castigo, né? Trabalhar no abrigo, né? Então, óbvio que não todos, mas é um local de muita circulação e isso faz com que não se consiga ter uma continuidade no trabalho, nas práticas, está sempre recomeçando, né? Tem a questão do vínculo com essas crianças e adolescentes e tudo que isso causa. A precarização, pensando dos serviços terceirizados, né? Do quanto que até da parceria público-privada que acaba entrando nas políticas, que é esse corte neoliberal que está desde o início, que não é de agora, né? Que acho que é desde que essas políticas foram gestadas, essa ideia dessa parceria público-privado, mas que hoje isso tem se ampliado cada vez mais e também causa uma série de questões para esses trabalhos, assim, né? Então a gente vê uma série de mandos e desmandos, né? E tudo mais. Mas pensando especificamente na assistência social, acho que ela tem uma questão que para os municípios pequenos, né? Eu que sou do município do interior, mas não é tão pequeno, mas se percebe, mas nos menores ainda na região isso é ainda mais visível, que é essa proximidade com as prefeituras, né? E com essa proximidade do trabalho da assistência social, que por muito tempo foi visto como um trabalho ligado às primeiras damas, e é uma ideia assistencialista, né, clientelista, e que ainda é presente. Né? E acho que quanto menor o município, né, com o risco de generalizar, né, mas isso fica mais próximo. As pessoas têm muita dificuldade de separar. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, tem uma colega nossa, a Gabriele Inter, né? A Gabi fez na dissertação de mestrado, ela estudou os discursos da assistência social no jornal Zero Hora. E uma das nossas surpresas foi que quando ela foi analisar esses dados, o quanto que na mídia, né, no caso no jornal, nesse jornal, mas isso a gente poderia pensar em diferentes outros espaços, a questão da caridade estava muito mais presente como prática de assistência do que a política. E a gente pode pensar o quanto que nesses últimos anos isso deve, se ela fosse fazer hoje essa pesquisa tem em torno de 5 anos, eu acho, né? Provavelmente seria ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, por exemplo, desse ano de pandemia, de auxílio emergencial, né? De uma série de pessoas se organizando, na maior das boas intenções, não se trata disso. Mas o quanto que, de novo, a assistência social está perdendo espaço para a questão, como política, né? E, de novo, está avançando a ideia de filantropia, de caridade, das igrejas, né? E isso é uma questão muito séria, né? Porque se, por um lado, acho que a gente fica sempre nesse fio, assim, né, Lilian e Moisés, a gente problematiza as políticas, a gente faz uma série de críticas às políticas, mas nós entendemos que as políticas são importantíssimas. Né? E as nossas críticas são no sentido de poder pensar para que elas sigam se transformando e multipliquem formas, né, de viver e tudo mais. Né? E, então, é sério, assim, quando a gente vê, de novo, esse avanço da filantropia, da caridade, né? Todas essas coisas que têm se visto, assim. E das consequências que isso vai ter, sim, para as infâncias, né? Pensando, por exemplo, e isso não é demonizar de jeito nenhum, assim, né? Pode ter trabalhos muito bem intencionados, mas é diferente tu pegar, por exemplo, um trabalho ligado com cunho religioso, né? Ou um trabalho que tem toda uma discussão calcada nas políticas públicas, que é fruto, né, de uma série de discussões que vem de muitos anos. Né? E isso vai ter efeitos também sobre essas questões.
Eu me lembrei, vou pegar o gancho da Betina, mas estava falando e eu me lembrei, quando eu fui comprar meu apartamento em 1999, quer dizer, acabando o século, mas para mim não faz muito tempo, tinha que preencher vários papéis, e um deles tinha que assinalar qual era, como é que se diz, o campo do meu trabalho. Aí tinha desde comércio, empresa, era uma lista infindável. E eu fiquei, lia, terminou, eu disse pra guria assim, olha, não tem, mas nunca, mas aonde que tu trabalha? Porque assim, tem tudo. E não, eu trabalho no campo da assistência social. Ah, não tem? Não. Então, assim, veja como é um campo novo. Esse é um dado interessante. Então, ela disse para eu marcar alguma coisa próxima. E eu fiquei pensando que hoje, o que a Betina está trazendo, até eu escrevi um texto que, digamos assim, existe o que eu chamo de uma tensão entre o sujeito de direitos e o sujeito da caridade. E esse tensionamento, ele é constante. Ora emerge mais um, ora o outro que aparece. E eu acho que nesse ponto tem mais, pelo que eu converso, assim, pelas rodas de conversa que a gente promove os eventos, acho que tem muito mais pessoas hoje problematizando, falando um pouco do que a Betina estava dizendo, assim, bom, qual é o perigo da gente estar trabalhando nesse campo da assistência social, de estar se perguntando permanentemente. Isso é fato que nós temos, né? Mas ainda perdura esse não direito ao cidadão, né? Eu lembro, quando eu fazia a pesquisa, um conselheiro tutelar me criticando, assim, mas olha só, vem essas pessoas aqui agora, essas mães, elas estão cheias de direito, elas querem ir no programa tal, querem se incluir no programa tal, e eu nem sei que programa é. Como é que elas sabem o programa que nem eu sei que existe? Né? Como as pessoas estavam se empoderando para saber o que elas tinham ou não tinham. Então, isso não é, nem sempre é visto com bons olhos. Né? Acho que essa é uma questão importante que a gente está vendo hoje. Que mais que eu ia falar? E acho que tem uma coisa que a Betina também estava falando e me suscitou, né? Tinha uma menina, a Letícia, que quando ela entrou para o mestrado, ela tinha uma ideia de pesquisa e ao pouco foi se reformulando. Mas a ideia inicial dela era, por ela ser uma trabalhadora do CRAS, trabalhou um pouco mais de um ano, eu creio, ela ficava se perguntando, e eu entendo, eu vivi um pouco isso, de por que algumas situações que eram trazidas, né, a gente chama casos, eram trazidos ali para o CRAS, não movimentava muito as pessoas, a história, muitas vezes, prioritariamente que as mulheres contavam, não mexia muito, e outras histórias, parecia que toda equipe se abraçava, não, vamos tentar isso, vamos fazer aquilo, era uma discussão grande, né? E eu vejo muito isso também na questão do acolhimento. Então, acho que tem uma coisa ainda do merecimento, do não merecimento, né? Por exemplo, nos abrigos, né? Ou não precisa ser só nos abrigos, mas digamos assim, uma mãe, entre aspas, considerada negligente. Bom, se ela é negligente porque ela tem uma questão de sofrimento psíquico e ela então não consegue cuidar, isso é visto como uma doença. Então, ela tem uma doença. Agora, ao passo, é uma pessoa que é usuária de drogas. Então, ela não está cuidando porque ela é usuária de drogas, isso é vagabundagem. Isso aí não... Tira essa criança, a mulher não está cuidando porque não quer, olha que absurdo, olha como cria, não faz nada, para droga tem dinheiro, para outras coisas não. Então, tem um julgamento sempre muito presente, né? E tantos casos que a gente ouve, assim, o adolescente também, né? Então, tem vários problemas. A mesma problemática, se tu botar o menino branco e o menino negro, a aposta é diferente. A equipe, se não tem alguém na equipe, ou por ser negro ou negra, ou por estar mais atento a isso, vai dizer, tá, mas a gente discutiu semana passada, eram os mesmos indicativos, e por que nesse caso a gente não está apostando que vale a pena o investimento, né? E outros vale a pena o investimento. Então, está muito atravessado pela questão da cor. Sem dúvida nenhuma, a gente vê que a aposta é muito menor, principalmente em meninos negros, né? Adolescentes negros, é muito difícil. E eu vejo, outro dia eu fiquei até bem chateada, porque eu trabalhei tudo que quase que eu trabalhei era um albergue para meninos e meninas de rua. Hoje acho que é um abrigo.
e tinha um menino que o apelido dele era Mudo, porque ele era mudo. E ele fazia sempre um gesto, assim, ele era o camarada, sempre um gesto, assim, tipo meu faixa, passava a mão, assim, no meio. Ele era oriundo dos abrigos, né? E outro dia estava fazendo uma reportagem, isso há muito tempo que eu trabalhei com ele, sobre moradores de rua, e lá estava ele, igual, o mesmo gesto, e ainda mostrava que aquele menino era um menino negro, mas era um menino surdo, um menino muito querido, que não amedrontava ninguém. Então o padre da paróquia dava uma guarida, dava uma coberta, dava o alimento, né? Então está muito atravessado pelos nossos olhares meritocráticos, né? Se é uma doença, não é uma doença, se tu fez por merecer ou não. E esse é um termo também que se usa muito já com meninos que têm delito, que eu trabalhei também há muitos anos atrás, e quando eu fui há pouco tempo, se usava as mesmas expressões. As mesmas, o técnico passava, mas o que tu está fazendo por... Tu está fazendo por ti? Era essa a expressão, está fazendo por ti? Né? Quer dizer, há a questão do julgamento extremamente individualizado, como se tivessem políticas públicas interessantes lá dentro. Historicamente, eles fazem, tipo, nada contra artesanato com chinelo, mas é só artesanato com chinelo, né? Ou se faz a mesma coisa e não consegue gerar uma renda, não vai conseguir competir com o tráfico, porque não tem como, é uma bagatela. Então, acho que nós temos algumas coisas que se repetem, apesar dessas... E aí, só por último, lembrei assim, como tem coisas tão básicas que também a gente não pode perder. Eu lembro do Alexandre, que fez mestrado, ele trabalhava com população de rua. E em 2018 a gente teve uma grande mudança assim nas políticas de Porto Alegre, começaram a acabar com o Centro Pop. E ele que fazia muita crítica, né, essa coisa assim, era um local que podia tomar um banho, tinha um alimento, um descanso, se encaminhava os documentos. Aí ele vê que quando isso não tem, há uma precarização absurda de encontrar esses homens na rua e não reconhecerem mais ele, tentar agredir verbalmente ele, e antes ele era o cara camarada, né? Como, e aí ele disse assim, nossa, eu fazia tanta crítica, mas como essas políticas, elas são importantes também. Até como ponto de apoio, né? O Centro Pop, ele era um ponto importantíssimo de apoio para a equipe do consultório na rua, né? Que tinha um trabalho super crítico e um trabalho, né, muito importante ali na região central, e sem o Centro Pop o trabalho fica bem capenga, né? E ainda nisso que vocês estão trazendo, né, eu acho que vocês já vão trazendo uma série de desafios, né, impasses, tensões, né, das políticas voltadas para as infâncias. E enquanto vocês falavam, eu estou tomando nota, né, porque são muitas coisas que vêm vindo também nas falas de vocês, mas o que me chama a atenção, né, de tudo que vocês trazem como desafios ou impasses, né, uma é a própria questão da formação e do que se espera do profissional de psicologia, né, pensando na questão bem clínica e às vezes essa individualização do problema nas famílias ou nas mães, né, dessas crianças, quando elas chegam na assistência social, elas também são fruto de processos de patologização, né, que é muito da nossa área também produzir isso, né. Vocês trouxeram a questão da precarização dos serviços, não só de assistência social, né? O exemplo aí, CREPOP, consultório na rua, é um exemplo intersetorial de que precariza um serviço, você acaba precarizando o outro, porque você sobrecarrega o outro serviço, né? E a equipe não aumenta, e tem que dar conta de uma demanda dobrada ou triplicada em função de um fechamento de um outro serviço. Acho que vocês trazem essa questão de novo, volto para a negligência, né? Eu acho que a ideia de negligência, essa relação com essas famílias que a gente chama de desestruturadas, ela continua sendo um desafio, embora tenha passado alguns anos dessa pesquisa que vocês fizeram, eu acho que esse ainda, eu entendo ainda como um impasse, né, e que vocês trazem.
E pensando no momento atual, e aqui eu quero provocar um pouco vocês para falar um pouco, né, o que vocês entendem, se há algo mais a se destacar enquanto desafio ao impasse. Se a gente vai pensar nos últimos acontecimentos, né, macro e micropolíticos, né, a gente tem aí um desmonte descarado das políticas públicas de um modo geral, que acho que a Bettina comentou isso antes, né, a gente tem um recrudescimento aí de uma moral religiosa muito forte no nosso país e na América Latina, né? E aí teve o caso que aquele dia que a gente já discutiu esse caso com uma das turmas que eu estou trabalhando, da menina de 12 anos, com a situação do aborto legal, né, em Recife, e toda a violação de direitos que houve naquele caso, divulgação de endereço onde ela estava hospitalizada, e as pessoas, você vê as pessoas apoiando isso, né, porque o que importa é preservar o bebê, né? E a gente está falando de uma criança de 12 anos, né, que havia sido abusada pelo seu tio, né? Enfim, a gente tem aí uma pandemia, né, que ninguém esperava e que fica mais claro ainda as desigualdades sociais, né? Porque a gente vê o acesso à educação muito dificultado para as crianças, com o ensino remoto, crianças que mal sabem o que é internet e que não estão podendo acompanhar quase nada das aulas. A gente vê a mídia noticiando casos valorosos, e eu não acho que isso não seja positivo, né? Mas ontem até eu vi uma notícia de um pai que vai todos os dias para a escola, aproveita o Wi-Fi da escola, né? Salva os vídeos para a filha dele poder assistir. Mas e os pais que não podem fazer isso? Ou que nem se dão conta que poderiam fazer isso? Porque eles estão preocupados com a sobrevivência do dia a dia. Né? Em Porto Alegre a gente anda, vê pelos semáforos cenas que eu não vi há alguns anos, né? Um número muito grande de crianças trabalhando ou pedindo dinheiro nos semáforos, né? Então assim, a gente vai olhando para tudo isso e vai vendo também nessa articulação intersetorial das políticas públicas, né? A gente vai pegar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, todas essas políticas que estão sendo aprovadas, né, elas são políticas que estão conformando essas infâncias, né, que estão modulando essas infâncias, né, porque são escolhas entre aspas, que essas crianças não vão ter, né, algumas dessas crianças não vão ter, né, muitas talvez a gente poderia dizer. Então, quando a gente começa a falar, a gente vê que pipocam problemas, né, e desafios, mas também, para a gente não ficar tão pessimista, né, além desses problemas, né, além de todos esses que a gente já conversou hoje, se vocês destacam mais algum, né, mas também potencialidades, né, o que vocês enxergam aí que pode nos dar esperanças ou poder pensar também em produção de vida, em produção de saúde, né, no campo das políticas das infâncias. Eu ia falar de mais problemas, mas agora tu provocou outras potencialidades, então vou deixar os problemas, tá? Mas um problema ligado à potencialidade, só sobre a pandemia, né? Porque a pandemia escancara isso que tu dizia, né, Moisés, do quanto que as condições são desiguais e que não há uma infância, uma forma, né, de ser criança. E a pandemia ela vai nos atingir de diferentes modos, né? Por mais que a gente, antes de começar essa conversa, a gente dizia assim, tá exaustivo, estamos cansados e tudo mais, né? Mas a gente sabe que estamos numa posição privilegiada, tem uma série de coisas que nos garante um determinado espaço, né? E a gente consegue suportar, por mais que, né, às vezes seja cansativo essa situação. Mas pensando nas crianças pobres, negras, né, numa série de questões do nosso país, o quanto que elas perdem uma série de espaços importantes com a questão do isolamento social. Né? Do tamanho das casas, de famílias, às vezes, que são famílias violentas, que a escola não é só lugar de aprendizagem, né?
um lugar de socialização, mas também é um lugar da merenda, é um lugar que acontece uma série de outras questões, né? Que os serviços também não estão funcionando como funcionavam antes, então, oficinas, grupos voltados não só para as crianças, mas de uma forma geral, está tudo meio desativado, os serviços estão funcionando só naquilo que é emergência, né? Que é preciso, que não se pode, de urgência, que não se pode deixar de atender. Então, tudo isso causa uma série de questões, né? Mas aí, pensando do quanto que as pessoas... Né? E, claro, que são exemplos pequenos, mas acho que isso nos dá um pouco de esperança, assim, né? Por mais que a gente saiba que não pode passar pelo indivíduo e que a gente tem que pensar nessas coisas como política e de como ampliar essas questões. Mas na semana passada, eu estou num programa de pós-graduação em educação, né? Então, eu estou muito próxima dos professores da educação básica e tal. E aí o grupo estava conversando sobre isso, com a questão da volta às aulas nas escolas públicas, né? Do ensino remoto, como dar conta disso, das dificuldades de quem é professor dos estados, do município, porque as privadas seguiram, né? Porque tem outras condições de acesso. E aí estavam conversando sobre isso, e aí uma das minhas orientandas, que a mãe é professora na cidade de Gramado, né? E falando da desigualdade que tem numa cidade que é turística, né? Da pobreza que tem lá, de muitas crianças não conhecerem o centro da cidade, né? De não ter acesso a absolutamente nada daquela cidade, né? Que a gente que vai como turista acha tão lindo. E aí falando dessa mãe, então, e aí foi interessante porque outras professoras que estavam no grupo disseram que faziam a mesma coisa. Então, o que eles faziam para dar aula para essas crianças? Elas entraram em contato com os pais, e muitos, então, o único acesso é o celular que é do pai ou da mãe, o pai e a mãe chegam às 10 horas da noite em casa, né? Então, elas tinham toda uma combinação. Então, às 10 horas da noite eu vou ligar, e aí eu vou passar a tarefa, vou conversar, né? Então, tem um horário maluco, assim, e que esses professores e professoras tentando dar conta disso, né? Justo uma classe que está sendo tão massacrada, tão desvalorizada, né? E aí ela contando que a mãe dela tinha se emocionado, e quando ela contou, metade do grupo chorou, inclusive eu, né? Que a mãe dela tinha se emocionado muito, porque uma das turmas dela é de alfabetização, e ela tinha, então, às 10 e pouco da noite, ligado para uma das famílias, e a menina começa a ler, né, na ligação. E aí a mãe chorando, e a professora chorando, né, porque nessa situação poucos imaginavam, né, que iam conseguir isso, assim, com tanta coisa contra, né, essa menina consegue se alfabetizar e tal. E claro que é algo pequeno, mas é algo que também nos mostra dos inúmeros recursos que a gente tem, né, e das possibilidades, e quanto a gente tem que fazer a aposta nessas coisas pequenas, nos mínimos, né? No sentido de apostar nas pessoas, de investir nas práticas, de buscar, sim, fazer aquilo que a gente entende que seja o melhor, né? De tentar ampliar os nossos olhares, pensar em outros modos de chegar, de acesso. E quando tu diz de potencialidade, a minha principal aposta, Moisés, é nesses novos profissionais que têm chegado. Né? Eu penso que nos últimos anos a gente investiu muito na formação. Não só da psicologia, mas uma série de outros cursos. Né? Se investiu, acho que a gente trouxe para a universidade discussões que passavam longe da universidade, que muitas vezes os cursos, principalmente, né, os cursos da área da saúde eram muito técnicos, né, muito preocupados em como fazer, né, e se trouxe uma série de discussões que desmontou um pouco esse como fazer, né, então talvez às vezes a gente não saiba como fazer, porque não tem como saber mesmo, né, e a gente vai ter que inventar.
E eu vejo muito dessas jovens, essas gerações mais jovens de psicólogos, por exemplo, professores e tudo mais, muito mais receptivos a isso, né? Muito mais apropriados de discussões, que eu demorei muito tempo para me apropriar, para pensar, né? Para desconstruir algumas coisas, e eu vejo às vezes, né, com 19, 20 e pouquinhos anos, né, as pessoas se inserindo nas discussões num nível que eu nem imaginava na idade deles. Né? Então, eu acredito nisso. Acho que, apesar do desmonte, né, eu acho que isso a gente não consegue desmontar. Né? E acho que, de alguma forma, se consegue fazer renascer, por mais difícil que seja, por mais que a gente fique meio desencantado, meio murcho, assim, né? Mas acho que se consegue fazer renascer algumas outras coisas. Eu concordo com tudo que a Bettina falou, né? Eu fiquei pensando muito, eu acho que às vezes, né, o Moisés é mais novinho, tá? Mas a geração minha da Bettina, acho que nós temos uma tendência maior, assim, ai, como vai ser, mais um pessimismo do que eu vejo realmente nos mais jovens. Não só os mais jovens que se formaram há pouco tempo, que acho que se reinventam muito rapidamente e se apropriam muito rapidamente, e também os jovens que nem completaram 18 anos ainda, né? A gente fez um seminário no ano passado, era Políticas Públicas de Juventudes, e a gente, assim, não queria que fossem só adultos ou adultos jovens falando, né? A gente fez um esforço e conseguiu que vieram não só jovens da universidade mesmo, ali da URGS, mas também foram jovens de centros de juventude. E fez toda a diferença, né? Assim, eles declamaram, tinham slammers maravilhosos, eles estavam engatados naquilo, extremamente críticos, sabendo o que queriam, eles nos deram uma aula. Assim, foi um tapa de luva de pelica, como a gente diz. E aí a gente tinha o nosso cronograma do evento, que sempre foi um pouco, mas de repente pediram para declamar mais, a gente não sabia como negociar com a outra mesa, a gente foi lá falar com a Gisley, com o outro, será que dá para esperar? Claro! Eles tomaram conta daquele auditório. Então, eu acho que isso tem espaços, tem pessoas jovens que estão se articulando, que estão resistindo, né? As próprias crianças, a gente às vezes tem acesso a algumas coisas que falam pelos centros de convivência, que mesmo que não estejam funcionando, é isso. A psicóloga consegue acessar as famílias que vão uma vez por semana, conseguir alimento, a criança vai junto, a criança fica desenhando, fala. Então, tem uma compreensão muito interessante do que é a pandemia, né? Bom, que não é, como não seja o fim do mundo, né? E como a gente vai passar por outras. E eu acho que isso é bem importante. Eu me lembro que antes eu via os filmes assim de guerra, do Oriente Médio, e pensava assim, como é que alguém pode viver uma situação de guerra, né? E não que eu acho que a gente esteja bem como a gente está vivendo, mas tem algo de adaptação e tem algo também que não é só desses jovens que está falando, das pessoas, como tem uma proliferação hoje de possibilidades para nós também, né? Assim, quantas lives, quantas coisas de cultura, às vezes as coisas são concomitantes. Então, assim, eu acho que a proliferação, as pessoas estão querendo se reinventar. Quer dizer, é na dor, na dificuldade maior que a gente se reinventa, né? As próprias aulas remotas, eu pensava, isso não vai funcionar, né? Como nós ali na URGS custamos a conseguir implementar, acho que não é igual, tem deficiência, mas também, apesar de não ser igual, tem vantagens. Ontem os alunos me diziam assim, eu pensava assim, vou confessar aqui, tá? Remoto, meus alunos de estágio vão faltar mais ainda. Mantém nos dedos, entendeu? Eu levei nos dedos. Porque não tem a questão do deslocamento, né? Então, eles mesmos disseram assim, como eles podem estar em mais de uma atividade no estágio, porque eles trocam de sala remotamente, né? Então, acho que tem... não vou aqui negar a situação de mortes, de desespero, de desemprego,
Mas a gente vai se reinventando, e acho que os jovens, as crianças, da mesma forma. E estão melhores que eu, a Betina, que sou mais velhinha. A Betina vai querer dizer aqui que ela é mais nova, tá? Mas não chega nem a 12 meses. Nem a 12 meses. Gente, eu lembrei, enquanto vocês falavam, né, e a Lilian chegou a falar, né, a pandemia não é o fim do mundo, né. Enquanto vocês falavam, eu lembrei de um livro que a gente discutiu no grupo Intervires, né, que eu e a Simone coordenamos, e a gente leu o texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né. E ele é um texto muito lindo, assim, né? E eu fui lembrando, enquanto vocês falavam, né, dessas potencialidades, porque esses ataques às políticas públicas e essa situação difícil que a gente está vivendo, eu acho que não é uma situação para agora, eu acho que a gente vai viver alguns anos com algumas dificuldades bem sérias, né? A gente está recém começando a sentir os efeitos, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente recebe essas notícias, né, que um pouco nos mortificam, né, e que são pequenos fins de mundo, como diz o Krenak, né, eu lembrei de uma pequena passagem que eu queria ter a permissão de vocês para ler, para a gente, né, acho que fica uma mensagem legal que o Krenak nos passa, que ele vai dizer o seguinte: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Então, eu acho tão linda essa passagem, porque é isso que vocês estão falando, né? E isso também diz muito das nossas infâncias, né? Das diferentes infâncias, né? Que a gente pode ver uma criança dentro de um carrinho de material reciclado com o pai na rua e a criança está brincando, né? Isso eu estou contando a partir de uma experiência que eu tive com uma criança de rua, né? E ela está fantasiando que ela está em cima de um cavalo, que ela está peleando com alguém, né? E ela está sendo cuidada dentro daquele carrinho. É uma outra forma de viver a infância que a gente não gostaria que fosse assim, mas é a forma que está sendo possível, né, para aqueles pais e para aquela criança naquele momento. Mas poder escutar essas histórias, como diz o Krenak, né, e inventar novas histórias é adiar esse fim, né, ou os possíveis fins, né. E eu acho que essa é a grande potencialidade da psicologia social, é poder escutar, acolher e inventar novas histórias, né. E aí, para encerrar, porque eu já tomei muito tempo de vocês, né? A gente conversou bastante hoje, aproveitou bastante, mas eu gostaria, entendendo, né, que os alunos de psicologia social não são só alunos também da psicologia, mas tem alunos de outros cursos, né, que fazem essa disciplina. Algumas pessoas podem se interessar mais pelo tema, né, de estudar as políticas da infância, e eu gostaria, né, se vocês tivessem alguma sugestão de um livro, né, de filme, documentário, que pudesse ajudar as pessoas a entender mais e se aproximar desse campo. Eu tenho tantos, mas eu só vim com um na cabeça, porque eles não me ocorrem na hora, eu sabia que ia perguntar, mas um que é o artigo esse, que é o Contador de Histórias. É um filme brasileiro do Luiz Vilaça. E ele é baseado em fatos reais, né? Essa história. E acho que diz... É duro, mas tem uma coisa da magia, um pouco dentro do que tu estava falando. Ele é muito bom. Eu acho que tem um documentário que é mais antigo, mas ele vai falar um pouco de diferentes realidades, que é aquele Crianças Invisíveis, né?
que é dirigido por vários cineastas famosos, e o brasileiro, que é João e Bilu, eu adoro, é o que eu mais gosto, é o brasileiro e depois o chinês. Mas o brasileiro acho que vai mostrar um pouco disso, assim, que mesmo na diversidade, as crianças, mesmo que for para catar latinha na rua, para pedir, estão vivendo, estão se divertindo, estão se relacionando, estão aprendendo. Acho que é bem interessante. Não especificamente sobre políticas públicas, mas para talvez pensar essas questões, né? Eu gosto muito do Olhos da Água, da Conceição Evaristo, que são contos. Tem alguns que tratam das questões da infância, mas acho que para a gente poder pensar desses diferentes atravessamentos de raça, classe social, gênero, né? Acho que é interessante. Tem um que eu li há pouco tempo, que é de um autor africano, né? que eu não sei dizer o nome dele, tá? Mas o nome do livro é Os da Minha Rua, e ele fala, tem um pouco de traços autobiográficos, assim, né, da infância dele em Luanda. Né? Então é um livro bacana, assim, para a gente poder pensar dessas diferentes infâncias, né, de por onde vai. Tenho buscado ler também esses outros autores que às vezes não são tão conhecidos, que saem um pouco desse circuito, normalmente, por onde a gente lê. E como eu estou estudando as questões das migrações, no ano passado eu me deparei com um livro que eu achei fantástico, tanto para pensar em infâncias migrantes, como para pensar a própria pesquisa. Me deu um monte de ideias, até escrevi um artigo sobre esse livro, que chama Arquivos das Crianças Perdidas. O sobrenome da autora é Luizelli, não sei se é assim que se diz, né? E é muito bonito, assim, né? Ela vai falando, ela é uma pesquisadora, os personagens, o marido também, e ela pega as crianças e eles atravessam os Estados Unidos de carro em busca dessas crianças perdidas, que são as crianças mexicanas que morrem no atravessar as fronteiras, né? E é muito, muito bacana, assim, o livro, né? Para a gente pensar sobre a infância de uma forma geral. O que eu adoro no filme, mas ele é bem difícil de achar. Eu vi no cinema, mas já aviso que é um filme bem triste, então que uns me xingaram muito, mas eu acho que ele é fantástico, eu amo o filme, né? É Cafarnaum, que mostra essa questões de imigrações também, num lugar bem pobre, mas essas relações familiares e culturais, eu não vou dar spoiler. É com pesar que eu tenho que encerrar essa noite, mas eu gostaria de dizer, né, mais uma vez agradecer muito vocês pela disponibilidade. Viu, Betina, não foi tão ruim assim, tu até esqueceu que a gente estava gravando em alguns momentos. E tenho muito a agradecer a vocês, né, porque a gente, enquanto trabalha juntos, às vezes a gente não tem nem tempo, né, para sentar e conversar sobre essas questões. E aí escutar vocês falando das pesquisas, um pouco da trajetória de vocês, me faz pensar que eu sou, de fato, uma pessoa de sorte pelas pessoas e pelos colegas que eu vou encontrando pelo caminho, né? E agradecer não só pela gravação desse vídeo, né? Mas agradecer porque nessas duas instituições, né, que tão bem me acolheram, a Unisc e a URGS, né, eu acho que tenho duas pessoas aí representando, né, essas instituições, e que num determinado momento, né, durante 5 anos, eu fui colega da Betina na Unisc, sempre muito bem acolhido, muito bem recebido pela Betina e por outros colegas, que eu sinto muita falta, muita saudade, e ao mesmo tempo eu encontro a Lilian, né, chegando na URGS, sempre também me recebendo maravilhosamente bem, e por isso tudo também eu tenho que agradecer vocês, né? E por isso que eu fiquei tão feliz também, né, de poder gravar esse vídeo com vocês, né? Não só para a disciplina em si, né, mas pelo encontro, né, pela oportunidade de a gente poder conversar. Então, queria agradecer muito vocês. Ai, querido.
E assim, ele nos enganou, né, Lilian? Ele disse 20 minutos, nós estamos 1h45. Ele enganou. Eu também fiquei pensando, ele disse 20 minutos, era para falar sobre o texto, hoje ele disse que não era mais sobre o texto, era para tirar do texto. Mas foi muito bom estar com vocês, porque a gente sai, desfoca daquelas várias tarefas, né? Então, a gente lembra depois, de um texto há tanto tempo, das nossas pesquisas, das nossas relações, amizades. Foi muito bom, muito bom. Vou estar com vocês. Depois